Olá pessoal, professor Luiz aqui. Nós vamos falar hoje na aula 4 com relação a permissões e usuários no Linux, tá? Controle de permissões tanto em arquivo quanto em diretórios, né? Acredito que a gente vai poder ver como que o pessoal usa alguns padrões de configuração, alguns padrões de segurança, ok? E para a gente entender, né, alguns padrões de acesso também. E esse é um dos pilares fundamentais da segurança para que a gente possa fazer uma administração eficiente do sistema, tá joia? Então a gente vai verificar aqui o porquê permissões existem. A permissão ela vai existir, vou pegar aqui a canetinha para gente. As permissões existem, né? Por que que eu preciso de permissão? Da mesma forma que você precisa de permissões para você entrar num ambiente de trabalho, numa empresa, para você fazer uma viagem, para você embarcar num avião. Tudo exibem níveis de segurança, né? Então, por que que as permissões de segurança existem? A gente ainda tem alguns pontos, né? As permissões elas vão existir para proteger nossos arquivos que são importantes ou não, ou até o nosso ambiente, para evitar acessos indevidos. Então, vai proteger essa questão de arquivos importantes, documentos mais confidenciais, né? Então, você tem todo um compliance ali, que tem equipes completas que acessos são muito restritos, como no desenvolvimento de software, se for uma equipe de desenvolvimento que está trabalhando para um banco específico, somente aquelas pessoas podem acessar o setor. Para outras pessoas de outros projetos, elas não podem acessar aquele setor normalmente ele é isolado, né? Mesmo estando na mesma empresa, ele é feito todo um processo de resguardo ali, para os cuidados, tá? Então, além de proteger os arquivos importantes, a gente vai evitar acessos indevidos, e aí a gente mantém uma segurança do ambiente, impedindo que qualquer usuário possa fazer um acesso inválido, né, ou modificar algo crítico, e a gente vai tentar garantir a integridade do sistema operacional ou a integridade daquele nosso sistema que nós estamos usando, a integridade daqueles arquivos, que uma vez que modificado, você consegue fazer um acesso a várias coisas, né? Recentemente teve alguns problemas com relação a ataques hackers, em que não foi bem, foi hackers, mas também com engenharia social, conseguiram uma senha, conseguiram uma permissão para executar um script, e esse script liberou um caminho para fazer um ataque bancário, transferências entre sistemas bancários, e isso aí gerou um grande problema, ok? Elos fracos da segurança, né? Então, assim, a gente tenta fazer as permissões para que só o administrador do sistema possa cuidar de toda essa área, né? Então, eu e aqui nessa questão dos tipos de permissões no Linux, a gente tem, pegar a canetinha aqui de novo, temos as permissões R, W, X, ready, W, X de execução. Então a gente tem aqui de leitura, permissões de leitura, permissão de escrita, permissão de execução, são esses três tipos, tá? Então, tanto para arquivo quanto para diretórios, né, a gente tem ali read, write, execute, permite ler. Isso é questão que a gente até conhece, né? A gente tem aí no dia a dia. Read vai permitir você fazer a leitura do conteúdo, write vai permitir você modificar o conteúdo, o X vai permitir você executar esse programa ou um script. Normalmente, quando a gente cria alguns scripts, a gente primeiro faz um chmod nele, executa, ou até alguns executáveis que a gente baixa para instalar no nosso sistema operacional. A gente dá alguns tipos de permissões para ele, ok? E aí você vai controlando conforme o usuário que você tem. Então, normalmente a gente nunca roda tudo como usuário master, né? Nunca como um administrador total. Então, você sempre tem que manter a integridade, porque um script malicioso executado com permissão total, você pode simplesmente comprometer todo o seu sistema, toda uma rede. Então, tem várias questões aí, tá? E para diretórios, a mesma coisa. Então, vai permitir você listar arquivo, criar ou excluir arquivos e vai permitir você entrar no diretório também, tá? Então, para diretórios é desse tipo, para arquivos é num outro tipo, tá? Então, a gente entender essa diferença entre os dois, ok? E então, nessa parte do listar arquivos, é a hora que você vai entrar dentro da pasta, tá?
O write vai permitir você criar ou excluir arquivos. Se fosse num arquivo, vai permitir você escrever um conteúdo no arquivo, ok? Então, essas duas diferenças aí, tá? Nesse outro ponto, a gente vai falar um pouco sobre dono, grupo e outros usuários, né? Então, cada arquivo diretório no Linux possui um dono, tá? Que é o usuário aqui. Ele possui o dono, que é o usuário, tá? Possui também um grupo associado que define quem compartilha essas permissões semelhantes para os usuários, ok? E temos, a gente tem ainda a categoria outros, né? Tem essa categoria outros, que vai fazer a representação de todos os demais usuários do sistema, né? Usuários gerais. E as permissões, elas são sempre organizadas nessa ordem, tá? Então, você vai ter organização, depois a gente mais para frente a gente vai entender um pouco mais também como que ela é composta e como que a gente trabalha com ela. Você vai ter o dono, o owner, group, others. Toda essa composição, ela é montada ali dentro. Então, você vai ter cada bloquinho significando alguma coisa. A gente vai ver um pouco mais para frente também, tá? Então, é sempre nessa sequência que você tem que guardar. Quando se perguntar qual é a sequência dos códigos que a gente usa para poder fazer permissões de arquivos ou diretórios, então a gente sempre tem que lembrar, primeiro, as primeiras permissões são de owner, as segundas opções são de group e a terceira opção são para usuários gerais, ok? Então você quer, o owner sempre vai ter a permissão máxima, então o grupo vai ter, o owner é o owner do arquivo, né? O owner do diretório, então o grupo ele vai ter uma segunda classe de uma segunda classe, né? E o others vai ter uma terceira. Então, assim, você tem um exemplo aqui, está com traço RW, XR e tipo XR nos dois. Então, aqui você pode dividir, né? A gente vai falar um pouco depois também, né? Mas, por exemplo, você tem aqui um bloquinho com 3 RWX, aí você tem XR aqui. Você vai dar algumas permissões de leitura, escrita, execução, né? Você vai ter leitura, execução e leitura, entendeu? Você vai ter uma outra classe que é da execução e leitura, tá? Então, assim, eu posso ler e abrir as coisas, mas eu não posso ficar modificando os arquivos, né? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente também, ok? Falando aqui na parte de notação das permissões, agora a gente vai entender um pouco como ela se classifica, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui de volta. A gente vai entender um pouco como que ela se classifica. Então, quando o, a gente usa o comando ls-l, tá? A gente vai ver uma linha tipo com relação a RWX, R-X, R-, tá? Então, assim, a gente vai ver algo, então são hífen, R-X e o RWX. Por quê? Esse primeiro conjunto, ele define as permissões de dono, ok? O segundo define essa aqui. Deixa eu pegar a outra canetinha. Essa daqui vai definir as questões de dono, tá? Do owner. E aí, o que acontece, né? A gente tem um segundo bloco aqui que ele está dividido, tá? Esse segundo bloco aqui, ele vai falar para a parte do segundo do acesso do grupo, né? Lembra? Owner, Group, Others. E aí, na última, no terceiro acesso, vai definir, né, esse terceiro aqui, ele vai definir uma questão que todos os usuários podem fazer, que é a leitura. Tá? Então, posso permitir que todos vão fazer a leitura desse arquivo. Né? E ela é essencial para a gente entender qualquer acesso ao sistema. Tá? Então, a gente tem que entender esses três blocos. Então, quando você faz o comando ls-l, você vai verificar todos os arquivos que existem ali. A gente faz isso para verificar o que tem de conteúdo ali. Feito isso, quando você estiver vendo a lista de arquivos que contém ali dentro, você vai ver essa classificação, que vai dizer para você de como a segurança daqueles arquivos está construída, ok? Então, a gente já tinha falado ali, né? O primeiro caractere, de um tipo. 9 caracteres seguintes são as permissões. E cada conjunto de três define o acesso de owner, group e others. Então, 3, 6, 9, ok? São três conjuntos de três letras que vão definir permissões, tá joia?
Nesse caso agora, a gente vai verificar aqui o próximo. A gente vai falar um pouco da modificação de permissões que o Xeron Mode, ok? Então, a gente pode modificar permissões de duas maneiras, né? Utilizando, vou pegar aqui, ó. A gente pode vai de duas maneiras, tá? Então, a gente vai utilizar o modo simbólico ou o modo numérico, né? Nesse caso, no modo simbólico, usamos letras, tá? Que são as letras que vão representar os sinais também, como uma, U, X, entre outros. E também a gente tem tipo o G com W, né? Esse segundo aqui. A gente tem a questão de igual, né? Então, vai ter alguns conjuntos de modos simbólicos. O modo numérico, ele vai representar valores, né? Usando valores 4 para leitura, 2 para escrita e 1 para execução. A soma desses valores criam as permissões completas, né? Como um 755, um 644, né? Então, o que acontece? Eu vou dar uma permissão completa, então eu vou fazer 4 mais 2 mais 1, 4, 5, 6, 7. 7. O meu segundo, ele não pode fazer execuções, ele não pode fazer modificações. Então, o grupo não pode fazer modificações. Que número que vai ser? 4 de leitura, mais um de execução, porque eu posso abrir o arquivo. Então, vai ser 5. 7, 5. Ah, eu quero que todo mundo, todos os outros usuários vão ter somente leitura e execução, que é para poder rodar o arquivo, abrir o arquivo e olhar ele. Novamente, 4 mais 1, que é de leitura e execução. 4 mais 1, 5. Então ficou 755. Aqui a gente vai ver o exemplo, chmod 755 script. Isso significa que eu estou dando permissão para o proprietário de write, que é a edição, 4, 5, 6, 7, formou 7 aqui. Deixa eu pegar a caneta. 4, 5, 6, 7, formou 7 aqui, ó. Formou 7. Segunda permissão, eu estou falando para ele que o grupo só pode ler e executar. 4 mais 1, 5. Deixa eu pagar aqui. Tá. 4 mais 1, ficou aqui, 5, tá? E aí vai fazer 5 aqui. Novamente, para usuários gerais, eu vou fazer a mesma coisa. Então, para usuários gerais, eu quero colocar apenas uma permissão de leitura, read e execução. 1, 4 mais 1, 5. Então, 5. Vamos entender esse outro, 640. O que, que pode estar tendo aqui? Eu quero que, tá? 6. Eu estou falando 6. O que, que pode ser um 6? O 6 só pode ser R mais W, ok? Então, eu vou estar dando a permissão de leitura e escrita para o owner, né, o proprietário geral. Depois, para o segundo termo, eu estou definindo o que, que o grupo pode fazer. Eu estou definindo que o grupo pode apenas ler ou acessar aquele arquivo, apenas o R. Então, 4, ok? E, por fim, 0 significa não tem acesso, nenhum usuário tem acesso a nada, nenhum usuário vai encontrar esse arquivo. Né? Então, assim, ele pode até vir ali, mas não vai ter acesso de leitura, de escrita, nem de execução. Aquele arquivo vai estar ali, mas ele não vai ter acesso a nada. Então, o próprio Linux lida com isso e bloqueia toda essa questão aí, tá joia? A gente vai falar agora aqui da parte de alterar um dono do grupo. Esse ponto aqui, alteração do dono e do grupo, porque em algum momento a gente pode criar algo, dar algumas permissões erradas, então a gente muitas vezes precisa editar essas permissões ou alterar algo, tá? A gente tem os dois comandos aí, o qual o dono é associado a um arquivo, tá? Então, é por isso que a gente tem os comandos chown, né? Chowner, que é de owner, e chgroup, que é de RP, tá? De owner, chowner e o chgrp, de grupo. Com ele, a gente pode reorganizar os arquivos entre usuários e garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso a esses arquivos e diretórios. Né? Nesse ponto aqui, no Linux, é muito, de criação de usuários e grupos, é muito simples criar usuários e grupos. Tá?
eu pegar aqui o laser pra gente. Criar usuários e grupos é muito simples, tá? Então, quando a gente vai fazer a questão usando o add user, tá? Para criar usuários, o add group, para criar um grupo, não um grupo específico, o user mod para adicionar um usuário a um grupo, tá bom? Então, você tem um grupo de pessoas que acessam uma determinada pasta, um determinado arquivo. Quando você precisa de uma pessoa nova que acesse aquele arquivo, você adiciona ela, tá? Você consegue fazer essas alterações. E isso é fundamental em ambientes educacionais, por exemplo, empresariais, corporativos, que você precisa que algumas pessoas específicas tenham acesso a uma leitura de contrato, né, setor jurídico, algumas coisas assim, apesar que em sua grande maioria, o pessoal utiliza muito ah, no Windows, tá? Mas quando eu falo assim, setores empresariais e corporativos, é a nível de servidor, ok? Então, a nível de servidor, o pessoal já deixa configurado lá e todo acesso ele é monitorado e controlado, né? E, então, assim, vários usuários compartilhando o mesmo sistema, né? Então, assim, o pessoal tem um sistema de justiça lá que tem todos os processos, daí determinados usuários podem acessar aquele projeto, aquele processo, outros não. No ambiente educacional, tem a área dos professores e a área dos alunos. Então, quem pode acessar o quê? A gente define tudo isso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Sudo add user vai criar um usuário novo. Sudo add group, alunos, vai criar um grupo de alunos, né? Vai criar um grupo novo. Sudo user mod AJ, então ele vai adicionar, né, traço AJ, vai adicionar o João ao grupo de alunos, ok? Vai adicionar o usuário João ao grupo de alunos. E ver grupos, você vai ver os grupos que aquele usuário pertence, ok? Isso é bem importante para você gerenciar. Gerenciar é identificar e modificar. Ok? Nesse outro ponto, agora a gente vai falar um pouco do superusuário, tá? O superusuário chamado root. E assim, ele tem a permissão total dos sistemas. Quando a gente faz um sudo sul, ele já sobe tudo. Então eu fico praticamente dentro do sistema como um root. Tudo que eu fizer ali, eu posso atualizar o sistema, mas eu também posso quebrar todo o sistema. Eu posso danificar toda a parte de estrutura do sistema com o comando errado. Então é bem importante tomar cuidado. Por segurança, a gente não deve usar o root diretamente, que nem eu falei, o sudo sul. A gente utiliza o comando sudo para permitir que alguns usuários comuns executem as tarefas administrativas de forma controlada. Essa prática de segurança reduz os riscos de danos ao sistema, como eu comentei, ok? Então, existe sudo sul? Existe, mas é um risco muito alto para se correr. Então, é melhor você usar um sudo apt update ou sudo apt-get update, tá? Sudo snap, e aí você vai só digitar a sua senha de administrador e você vai para frente. Mesmo tendo essa permissão de administrador, ele ainda está numa camada abaixo e está protegendo todos o kernel do sistema, tá joia? E aí ele leva aqui, como a gente vê, né? Ele leva os privilégios temporariamente, então depois de um tempo você quer alterar algo de novo, você quer fazer uma atualização, você vai ter que informar o sudo novamente, ok? Passar a sua senha de novo. Isso é uma questão de boa prática, né? Tanto você vai ter essa segurança, reduzir danos, e você vai verificar os comandos sempre, sempre uma boa prática você verificar o que você está escrevendo, corrigir, confirmar se realmente é aquele comando, confirmar se você tem dúvida de como aquele comando funciona, pesquise, crie, tenha o hábito de ter uma lista de comandos próximo de você, a gente chama de style sheets, cheat sheet. Então, esse cara ele vai listar todos os comandos possíveis. Por exemplo, eu tinha uma tabela de Linux que listava todos os comandos. Então, durante o uso do dia a dia, eu sempre consultava essa tabela. Então, eu deixava ela ali perto do teclado, ia olhando os comandos que eu precisava confirmar, precisava entender, confirmar se eu tinha entendido. Então, eu confirmava sempre antes de executar, ok? E comandos destrutivos, né, como um rm-f de remover. Muita gente fazia as brincadeiras, então tem que tomar cuidado, tá? Com comandos que podem remover tudo. E aí você acaba perdendo seu sistema operacional. Ou criando um defeito lá que você vai ter que formatar tudo. Parte de. Bom, a gente vai dando essa resumida agora nesse slide, que eu montei esse quadro aqui.
a gente vai falar um pouco de cada etapa que a gente falou ali, tá? Então, para resumir, as permissões R, W, X, tá? Definem cada usuário que pode ou não fazer, né? Então, você vai ver aqui, permissões fundamentais, owner, group, others. O chmod, ele pode ser simbólico ou numérico, né? Que a gente já olhou também. Então, eles são organizados entre dono, grupo e os outros, né? A gente vai ter duas questões, o comando chmod, ele que vai alterar as permissões, o chowner e o chgroup, que vai alterar grupos ou owners, tá? Altera o dono e o grupo, você pode alterar. E aí você vai ter os outros comandos conseguintes, que é o add user, o add group e o user mode, okay? Que gerenciam os usuários. Então, você tem um nível, você teve esse primeiro nível de comandos, você vai ter esse segundo nível de troca, da propriedade do arquivo, né, de troca de pertencimento a um grupo. Você vai ter um outro nível que é de adicionar usuários e grupos para um determinado momento, tá? Gerenciar os usuários com o add user, o add group, user mode. Então você vai ter uma gestão de usuários ali. Num outro nível você vai ter o sudo, que vai garantir as tarefas administrativas, né, de alto privilégio num curto espaço de tempo, né, temporariamente, ok? Então, ele garante que todas as tarefas sejam feitas com mais segurança. Então, esse quadro aqui você pode guardar, que é o básico que a gente vai precisar para entender essa questão mais, vamos dizer, mais de segurança mesmo, né, de gestão do nosso sistema operacional, ok? Nossa segurança de ambiente. E aí, numa aplicação prática, né, a gente vai criar arquivos diretórios, alterar permissões, a gente vai observar o comportamento com LSL, ok? A gente vai mudar o dono do grupo, a gente vai criar usuários de teste. A gente vai fazer essa prática para consolidar o entendimento e permitir que é, a gente possa fazer um entendimento no sentido de administrar um sistema. O sistema Linux de forma um pouco mais segura e profissional. Então, você vai aprender a lidar com usuários, com grupos. Então, a gente vai fazer essa criação, a gente vai fazer essa mão na massa aí, tá? Um hands-on. Antes de a gente ir até ali pro final agora, eu vou passar aqui rapidinho só para comentar, tá? Deixa eu pegar aqui o lápis. De comentar aqui rapidinho. Quando eu falo das permissões, tá? Eu estou falando, a gente tem algumas representações, eu tenho tanto o valor octal quanto o valor binário, as permissões que a gente já viu e significados, ok? Então, essa é uma tabelinha que vocês pode até anotar no caderno, é bom escrever depois. Então, se tem um valor octal, binário, a gente acaba usando as permissões aqui como letras, tá certo? Então, isso tudo aqui é utilizado para você fazer identificações. Então, você tem execução, escrita, escrita, execução, leitura, leitura, execução, leitura e escrita, tá? E todas as permissões, que é o 777, né? Então, essa é só uma tabelinha para vocês usarem de consulta mais à frente. E para entender como que funciona por trás da computação, né? Eu não estou simplesmente dizendo para ele RWX, né? Eu estou passando para ele códigos binários para serem interpretados pelo sistema operacional, pelo kernel, transmitido em sinais elétricos e feito toda uma interpretação na estrutura do computador, então, okay? E do sistema operacional. Então, os valores são aplicados em três blocos, tá? O que acontece? O usuário, owner, o group e o outros, por exemplo, assim, a gente já comentou, né? Então, trazendo um pouco mais explicativo aqui agora, a gente tinha falado do 755. Então, para o usuário aqui, que é o owner, ok? O owner é o proprietário daqui, quem criou o arquivo ou o diretório, tá? Esse é o owner. Esse, ele é 7, acesso total. O grupo, ele vai ter só escrita e leitura, ele vai ter leitura e execução, que é 5, leitura e execução, 5. Então, a gente vai colocar a chmod 755, eu estou representando nos números, tá? 755, que esses números aqui são em octal, ok? Feito isso, para mim não colocar 001, 111 mais um, eu transformo isso em octal, que é fica mais simples, ok? E aí a letra a gente usa para interpretação,
E aí o octal ajuda a gente a fazer a soma dos valores e entender quais são as permissões, ok? Então toda vez que eu ver 7, 7 é acesso total. Toda vez que eu ver 5, o 5 ele é um padrão, ele sempre vai ser read e X, leitura e execução, ok? Vamos lá, 644, tem um arquivo, né? Deixa eu pegar aqui outra corzinha. Eu tenho um arquivo aqui, 644, certo? 644. E aí eu tenho a permissão 6. Então o 6 ele é read e write, leitura e escrita. Então assim, o 6, leitura e escrita. O anterior ele é read, write, X, execução. Então ele é 7. Então eu sei que quando eu estou usando 7, acesso total. Quando eu estou usando 6, eu quero dar uma permissão de leitura escrita, que já é uma permissão um pouco mais sofisticada. É uma antes da final, né? E aí, quando eu estou usando o 5, eu já estou falando, olha, eu quero proteger esse arquivo um pouco, né? Vou proteger ele, vou deixar ele abrir, executar algo, vou deixar ele executar o script, vou deixar ele ler o script, mas não vou deixar ele escrever no script ou modificá-lo, tá? Eu vou usar agora aqui o 4, né? O 4, uma permissão um pouco mais baixa ainda, né? Então, eu estou dizendo para ele, cara, só vou permitir que você faça leitura, read. Então, 4 sempre vai ser leitura. Depois de um tempo, você vai acostumar com a numeração, tá ok? Um outro ponto aqui, então, só para mostrar alguns exemplos comuns, 777, é, você vai dar acesso total para todos. Então, muitas vezes a galera usa, fala assim, meu, executa aí. Quando você baixar esse arquivo meu, executa nele o chmod 777. Ou seja, você não está sabendo, mas o cara já mandou um script para você. Vai rodar esse script na sua máquina, você nem vai ver. Sua máquina vira um zumbi agora, entendeu? Não tem antivírus que segure ali, não tem nada. Então fala, o Linux é seguro. Cara, o Linux é seguro desde que você controle ele. E você é a última barreira, tá? Então, se você der um chmod 777 num script que te enviaram, você não sabe o que tem no script, você vai dar acesso total e pronto. Ele fez da sua máquina uma máquina zumbi. Então, são perigos, tá ok? Aí a gente tem aí o 775, tá? Eu vou ter ali o primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, né? Que é aqui, ó, terceiro grupo, ok? Segundo grupo, primeiro grupo. Então, esse cara aqui ele vai ter, a gente pode fazer para executáveis públicos, ok? Executáveis públicos, eu estou permitindo que grupos e outros usuários possam escrever, executar e ler, mas não podem modificar. chmod 700, arquivos privados, somente eu que criei aquele arquivo vou ter acesso naquele ambiente, ok? Então, vou criar um arquivo aqui, não quero que ninguém mexa, 700, só você, ok? Sagamoto 644, então leitura pública. Eu não vou deixar ninguém fazer execução dele, alguma coisa assim. Eu vou apenas deixar que as pessoas vejam ele, ok? Eu bloqueio o acesso. E o Sega Mode 600, quando você tem assim, é uma linha próxima entre arquivos privados e arquivos confidenciais, você diminui ainda mais. Então, no grupo, depende muito se você criar um grupo bem específico, você poderia dar permissão para o grupo também fazer leitura e escrita, tá? Esse daí, confidencial, é somente o owner vai ter acesso de leitura e escrita, ok? Outro ponto, CHMOD 000, que eu tinha falado, bloqueio total, tá? Então ele faz um bloqueio total de acesso, ninguém acessa, nem o owner, ele fica totalmente bloqueado, ok? Até que com permissões superiores de root, você possa alterar essas e fazer modificações aqui, né? Uma dica prática para você calcular manualmente, como eu já tinha até comentado, né? Deixa eu pegar aqui um lápis. A gente já tinha comentado aqui. Então, tem um R4, W2, X1. Então, a gente vai leitura, escrita, execução, ok? A gente soma os valores desejados para cada categoria. Exemplo, para dar RWX ao dono, que é o owner, RX ao grupo e R aos outros, que eu vou dar aqui leitura e execução, e somente leitura, né? Então, o dono, ele precisa ter o RWX, que é o acesso completo. Lembra que eu falei para vocês? O 7 é acesso completo. Então, 4, 2 e 1. Por quê? 4 do R, 2 do W
que é write, e 1 da execução, set. O grupo ele vai ter só o R e o X. Quanto que é RX aqui? Tá? R é 4 e X é 2. R é 4. O X vai dar 1. Desculpa. X é 1, 2 é W, tá? Então tá aqui. 4 mais 1, 5. Eu já estou dando essa permissão para ele. Então agora ele vai ficar só com RX. O outro aqui. Então esse cara ele é daqui. Esse cara daqui. E esse aqui. Outros eu quero. Vou fazer um 4 igual 4. Então ele vai fazer um chmod 754. Tá? Isso aqui é um outro comando que o pessoal vai usando só para leitura. Então ele vai fazer ali um 754. Ele é a soma total, né? Então, assim, se eu quero fazer só o R é 4. Então, aqui é 4. 4 aqui, ó. Certo? E aí, 4 apenas de um comando, igual a 4. Certo? Aí, beleza. Feito isso, 7, 5, 4. Pronto. Aí, 7, 5, 4 tá aqui, ó. Ok? É assim que a gente soma. Eu pego, tenho a definição de que R é 4, W é 2, X é 1 sempre, né? São os números octais aí também. E eu vou colocar aqui de acordo com a permissão que eu quero. Ok? RWX, R é 4. Então, eu vou pôr 4 aqui. Deixa eu pegar o laser. Pá. Aqui, R é 4. R é 4, que é 4. O W é 2. W é 2, então 6. X, eu preciso de X? Precisa. 6, 6 mais 1, 7. Tá aqui. R é 4. W não tem. E X é 1. 4 mais 1, 5. Ok? E aqui eu tenho só R. R é 4. 4 é igual a 4. Né? E aí eu pego e faço a composição. 7, 5, 4. Pronto. Nesse exemplo, eu defini que aquele acesso ao arquivo, o dono tem acesso total. O grupo tem acesso só de read e ex, que é leitura escrita, né, leitura e execução. E todos os outros usuários têm apenas permissão de read, leitura, ok? Com isso, a gente conclui aqui o conteúdo da aula 4, tá joia? Esses conceitos são fundamentais aí para a gente entender a questão da administração, do desenvolvedor, do profissional. Deixei algumas referências da aula aí que vocês podem buscar esses livros. Eu sou um cara que gosta de livros físicos, então muitas vezes eu adquiro esses livros, né, para poder consultar. Mas tem versões online, tem alguma coisa que você pode pesquisar também na internet, tem sites que são gratuitos, que já trazem algum resumo também, tá bom? Então a gente vai partir para a parte de atividade prática aí no próximo tópico dessa aula, tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Até a próxima aula. Bons estudos.